A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 41 e 42, que diz: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Estamos falando sobre lições de humildade. Dois episódios anteriores nós falamos sobre a humildade para orar, falamos também sobre a humildade para ser convertido, e agora vamos falar da humildade para ser curado. Tá? Evangelho de Lucas, versículo 31 e 40, do 31 ao 43, capítulo 18. Então Jesus ele vai seguindo para Jerusalém em direção à sua morte, e ele vai com os 12, ele avisa que ele será traído, entregue aos gentios, os quais o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. É isso no versículo de número 31 ao 33. Então, essa é a terceira e última predição de Cristo sobre seu sofrimento, morte e ressurreição. Então, os discípulos, porém, eles não compreendiam essas palavras. Os discípulos, porém, não compreendiam, e a sua incompreensão era porque o sentido dessas palavras eram encoberto, o que somente mais tarde eles compreenderiam por causa da ação reveladora do Espírito Santo. Mas antes de chegar a Jerusalém, Jesus ele vai passar por Jericó e ele cura o cego Bartimeu. E nessa passagem, vamos ver 4 lições acerca desse milagre. O primeiro é que nós devemos clamar a Jesus com humildade e determinação. Então, Bartimeu era um cego, e visto como uma pessoa amaldiçoada, como era naquela época. A pessoa achava que era por causa do pecado, a pessoa tinha alguma deficiência. Então, a cidade de Jericó, mencionada por Lucas, não se trata da antiga cidade de Jericó, mencionada no Antigo Testamento. Então, esta, a mais recente, fica a 1,5 km ao sul da antiga. Então, a Jericó dessa passagem havia sido reconstruída mais recentemente por Herodes, que ele estabeleceu ali a sua capital de inverno por causa do clima mais quente. Então, ali também havia um anfiteatro, um hipódromo e 3 palácios reais. Então, a cidade também era vista pelos cidadãos mais prominentes de Jerusalém como um segundo lar, onde compravam uma segunda casa para passar o inverno. Então, a suntuosidade de Jericó, portanto, contrasta com a condição deplorável, desse homem que mendigava à beira do caminho. Mais tarde, a situação de miséria, desamparo de Bartimeu será contrastada com a polêmica, e a riqueza de Zaqueu. Então, Bartimeu ele era pobre e vivia ao relento, ou seja, era alguém desprezado e sem nenhum amparo, dependendo da compaixão das pessoas. Então, quando soube que Jesus passaria por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não teve vergonha de pedir com determinação. Só pede quem é humilde, mas o que ele tinha a perder? Afinal de contas, não lhe restava mais nada. Jesus, no entanto, tinha tudo. Muitos repreendiam o cego, mas ele gritava insistentemente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Bartimeu era como uma criança, frágil e dependente de Deus, não se deixando intimidar pela repreensão daqueles que pediam que ele se calasse. Se desejamos ser abençoados, devemos orar, clamar e gritar por Jesus. Então, esse homem ele não teve vergonha e pediu com determinação. Com determinação ele vai pedir ao Senhor, o filho de Davi, tivesse misericórdia dele.
Então, muitas das vezes, muitos estão tentando nos calar, ou te calar em algum momento, para que você não continue clamando pelo Senhor. Então, somente aquele que ora, que clama e grita por Jesus, é esse que vai receber a sua vitória. Então, o segundo ponto, a segunda lição acerca desse milagre, é que Jesus sempre ouvirá os nossos gritos. Então, em meio ao barulho da multidão, Jesus ouviu os gritos de Bartimeu. Ele conhece nossa vida, nossas dores, nossas necessidades. No versículo 40, então, diz: Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Jesus para e manda que lhe tragam. Ele é atencioso e misericordioso com todos que buscam com sinceridade e humildade. Nós vamos ver aqui que a esperança de um milagre de cura que permitirá ao cego recuperar a visão, brota da expectativa em relação ao servo de Deus, que daria vista ao cego. Então Bartimeu, ele vai gritar por Jesus, o filho de Davi, uma designação messiânica. Então essa forma de chamá-lo certamente despertou a atenção do Senhor, que parou e mandou que o trouxessem até ele. Então Jesus, para quando o nosso clamor está em sintonia com ele realmente. Então, ele já havia ensinado, momento antes, a parábola da viúva e do juiz iníquo, com a intenção de que seus discípulos orassem sempre e nunca esmorecessem. Então, agora, o que se vê é o contraste desta parábola, pois o justo e misericordioso juiz ouviu o clamor de um pobre homem em condição igual ou pior à daquela viúva. Então, Jesus, ele para pelos aflitos e oprimidos. Jesus para pelos que clamam por ele e tocam com fé. Ele para porque, em sua agenda ministerial, a prioridade são as ovelhas perdidas. Então, Jesus é aquele que sempre ouvirá os nossos gritos. E quando nosso clamor está em sintonia com ele, pelo que quem realmente ele é ele que conhece a intenção do nosso coração, conhece as nossas dores, as nossas necessidades, e quando gritamos e clamamos por ele, por Jesus, ele atende, porque ele veio para os aflitos e oprimidos, para aqueles que necessitam, que clamam por ele, que tocam nele pela fé, com fé. Então, nesse dia que você possa também ouvir, gritar, clamar por Jesus. Ele está pronto a ouvir o teu grito. Então, seja humilde, para ser curado. Outra lição dentro dessa passagem é que devemos ser objetivos quando pedimos a Jesus aquilo de que mais necessitamos. Então, toda oração é uma conversa com Deus. Falamos com Deus e Ele fala conosco. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Versículo 41. A pergunta de Jesus, ela é bastante ampla, Que queres que eu te faça? Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo, pois para ele não há impossível. Ele pode e quer fazer. Caso contrário, não teria perguntado. Então a resposta de Bartimeu é bastante objetiva. Senhor, que eu torne a ver. Então, certamente ele tinha outras grandes necessidades, porém a mais urgente era a recuperação da sua visão. Mesmo reconhecendo que a única fonte de renda acabaria, isto é, as esmolas, ele sabia que sua visão era a coisa mais importante em sua vida. Então, o pedido de Bartimeu era um pedido de fé e demonstra que sua consciência havia sido iluminada por Deus para rogar aquilo, à pessoa certa. Então, Bartimeu estava ali
né? Estaria vivendo e a sua vida iria mudar. Pois Bartimeu, ele estava ali dependendo das esmolas, né? Dependendo da ajuda das pessoas. Mas Bartimeu estava disposto a sair daquela situação, né? Quando ele clamou a Jesus pela cura. Quantos estão hoje cegos, estão vivendo até de forma desonesta e não querem sair dessa situação? Já acostumou a viver na dependência, né, do pecado, das coisas ilícitas e hoje não querem sair disso. Quantos entraram por um caminho da desonestidade, da mentira, do engano, do adultério, da prostituição, né, das coisas ilícitas e hoje não querem mais voltar. Não querem. E Jesus ele está passando e só basta essa pessoa clamar, o filho de Davi, clamar ao Senhor, que ele está pronto a atender. Então o homem, ele reconhece a sua miséria em que se encontrava e por isso estava pronto para receber o milagre. Versículo 42, então Jesus ele vai dizer, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então a expressão te salvou ou te curou indica que a cura foi total, tanto física como espiritual. Então se nesse dia há uma necessidade de uma cura, há uma necessidade do Senhor de você ser transformado e você sente essa necessidade. Não importe com que vai, não pense que vai perder alguma coisa. Pelo contrário, você vai ganhar a vida eterna. Então, o pedido, portanto, era um reconhecimento da sua própria condição, isto é, a cegueira, pois não dizia respeito apenas ao que ele queria ver, né? Que era ver, mas é que ele era cego. No fim das contas, era um reconhecimento de sua própria condição de impotência, né? Ele se lançou como uma criança aos pés de Jesus, e então o reino se abriu para ele. Seu maior problema não era a pobreza ou o desamparo das pessoas, mas o fato de não poder ver. De modo semelhante, quando reconhecemos a própria cegueira espiritual e recorremos a Deus para que nos ilumine em Cristo, seremos iluminados. Então, que nós possamos estar bem entendidos de que devemos ser objetivo, né, quando pedimos a Jesus aquilo de que mais necessitamos, né? Devemos reconhecer nosso estado de miséria, o estado que nós nos encontramos, né? E o Senhor ele vem e cura, e a cura dele é total, né? Tanto no físico como no espiritual, né? E muitos estão achando que o maior problema é a pobreza, e não é. Ou até mesmo ser desamparado pelas pessoas, ou até mesmo por não poder enxergar, não conquistar algo, não fazer. Esse não é o maior problema do ser humano. O maior problema do ser humano é não ser objetivo, não se colocar diante do Senhor em humilhação, reconhecendo as falhas e os erros. Seja isso por uma liderança, seja isso por membro, seja isso por crente ou não crente. Nós precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. E o outro ponto, outra lição, dentro dessa passagem, que há milagres que mudam o rumo da nossa vida. Então a cura foi imediata, foi completa e pública. No versículo 43 diz, imediatamente tornou a ver e seguindo, glorificando a Deus, também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Então aquela cura mudou a vida de Bartimeu. Ele se tornou um discípulo ou um seguidor de Jesus. Então a vida com Jesus significa toda a nossa caminhada, dando-nos um rumo completamente diferente e novo. E não ficamos mais assentados à beira do caminho como aquele homem estava, como ele se encontrava. E sim seguimos os passos do Mestre, né? E seguiu. Então, vida cristã é movimento, é seguir as pegadas de Jesus, né? De desprezado e condenado,
né, a mendigância, agora ele seguia Jesus como um verdadeiro discípulo. Então, esse é um caminho de louvor e honra a Deus, por sua misericórdia e graça estendida a nós, né, glorificando a Deus. Essa foi a caminhada assim que ele seguiu. Afinal de contas, foi para isso que fomos criados, né? Ele se transformou em adorador e seguiu glorificando a Deus. Então, o milagre, contudo, não mudou apenas o rumo da sua vida, mas também o de outras pessoas que conheciam seu estado anterior e agora viam enxergando, quando diz, né, que também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, o impacto imediato da salvação, né, é termos os olhos iluminados para ver e seguir a Jesus. Mas a consequência desse impacto é o testemunho ao mundo. Então, o que Deus fez na vida dele foi para que fosse testemunhado e que muitas outras pessoas vieram dar louvores a Deus, como nós damos hoje por esse milagre e por muito que Deus tem feito na vida de cada um, de cada pessoa, de cada testemunho que nós ouvimos, de cada pessoa que foi liberta da cegueira espiritual, que foi liberta das drogas, do tráfico, de tudo, né, que nós observamos, né, nós damos glórias a Deus, glorificamos ao Senhor, como muitos também glorificam. Então, que nesse dia você possa, né, glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E se realmente, né, entender que o milagre ele muda, né, o rumo da nossa vida. E é para glorificar ao Senhor. Então, que nesse dia você medite. Seja humilde para ser curado. Se você talvez está buscando uma cura, seja humilde para ser curado. Clame por Jesus. Peça a Ele. Mas peça sem duvidar, com fé. Coloca diante dele toda a situação. A toda seja sincero com o Senhor. Não tente barganhar com o Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas querem, prometem tanta coisa ao Senhor. Não é objetivo naquilo que está pedindo. Mas tantas promessas, no final não consegue cumprir nada. E às vezes nem recebe o milagre, porque Deus conhece. Ele sonda a mente e o coração de cada um de nós. Então, vamos continuar ligados. Seja humilde para receber o seu milagre nesse dia. Que Deus te abençoe.